posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá.
Glória, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. A gente tem que agradecer, né? Todas as provisões, todo o cuidado, todo o amor do Senhor para conosco. Todas as conquistas, não é mérito meu nem seu. Tudo é a graça do Senhor, tudo é o amor do Senhor, tudo é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos estar lendo a palavra oficial, Mateus 17. Abra a Bíblia. Glória a Deus. Adore ao Senhor, exalte ao seu nome, engrandeça pelos livramentos, engrandeça pelo cuidado dele, seja grato, grato, grato em todo tempo, em todo instante. Aleluia. Sua vida seja se prostrar, nossa vida seja se prostrar, adorá-lo na beleza da santidade dele. Glória a Deus. Mateus 17. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João para o topo de um monte alto e solitário. Enquanto observavam, o seu aspecto mudou de tal maneira que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram diante deles, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é maravilhoso podermos estar aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 abrigos, um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Mas assim que ele disse isso, uma nuvem brilhante veio sobre eles e uma voz disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Ouçam-no. Com isso, os discípulos caíram ao chão, com o rosto em terra, tremendamente assustados. Jesus veio e os tocou. Levantam-se, disse ele, não tenham medo. E quando eles levantaram os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou: não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Seus discípulos perguntaram: por que os mestres da lei insistem que Elias deve voltar antes que o Messias venha? Jesus respondeu: eles têm razão. Elias deve vir e pôr tudo em ordem. Mas eu lhes digo, Elias já veio, mas não foi reconhecido e foi maltratado por muita gente. Da mesma forma, o Filho do Homem também sofrera nas mãos dele. Então os discípulos entenderam que eles estavam falando de João Batista. Glória ao nome do Senhor. Dentro dessa passagem, há uma visão da glória de Deus. Você percebe que no primeiro versículo, eles estavam ali no topo do monte, num local de solitário, separados. E para a gente receber algo de Deus, a revelação, o lugar de solitude, o lugar onde você se separa, o lugar onde você se reserva, é o lugar onde tem a recompensa do Senhor. É o lugar onde as pessoas irão experimentar, né? Todos nós que buscamos, que intensificamos cada vez mais em oração, que intensificamos cada vez mais a entrega, iremos experimentar essas experiências em Deus. Então, são privilégios direcionados àqueles que realmente se empenham, aqueles que realmente reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Desfrutam desses privilégios especiais de estar contemplando as maravilhas do Senhor. Veja que foi uma honra tanto para Pedro como para Tiago e João. Eles tiveram uma grande honra de participar desse momento onde eles observavam que o rosto de Jesus brilhava como o sol.
e as roupas dele foram brancas como a luz. Que momento glorioso, que momento tremendo. Ele foi transfigurado diante dos olhos daqueles discípulos. E há muito do que ser revelado, há muito do que ser mostrado, há muito que o Senhor quer entregar para nós. Só que a gente tem que estar no lugar e na hora certa, o lugar que Ele nos chamou, a intimidade que Ele nos chamou. Precisamos estar neste momento. Eles não viram total vislumbre, eles viram uma fraca luz. E ali eles já ficaram maravilhados. E aquele momento, ele serviu e serve até hoje para as nossas vidas, para nos fortalecer. O momento da gente contemplar, o momento do Senhor nos ministrar, o momento que o Senhor opera sobre os nossos corações, quando a gente se entrega em joelho, quando a gente se entrega em oração, quando a gente se entrega em jejum, serve para nos fortalecer diante das provações que encaramos dentro do ministério. O Senhor, Ele tem essa transformação, é uma transformação no nosso espírito. Não tem como o novo do Senhor chegar, nos alcançar, se a gente não der abertura para que saia o velho. E precisamos cada vez mais ter essa característica de filhos de cristãos, de homens e mulheres de Deus, e não deixar a velha natureza se manifestar. Estive escutando ali o pastor Hermínio, a gente segue a Missão Sudeste, participamos da mesa de comunhão, professamos, a mesma fé, são homens ministros, mulheres de Deus. E é uma coisa que ele mencionou, que a gente costuma celebrar comportamento. E é verdade. Hoje a gente costuma celebrar, acabamos deixando de celebrar as vidas, as pessoas. Deixamos de celebrar a existência dos irmãos. A existência. Muitas vezes a gente passa desapercebido diante do irmão que está diante dos nossos olhos. E este é o amor que o Senhor quer sobre as nossas vidas, que a gente tenha. Que a gente olhe para os nossos irmãos, que a gente celebre a existência, que a gente se alegre pelo fruto que o irmão está tendo, pelo fruto que a igreja está dando. Outra questão que me fez pensar bastante foi acerca do frutificar. Como a árvore, a gente não vai estar em todo tempo frutificando. Vai ter tempo que a gente não vai frutificar. Vai ter tempo que a gente vai estar nos processos da vida. Como a estação, verão, inverno, outono. Então são processos que a gente enfrenta, são processos que a gente encara. E a gente tem que festejar e celebrar o fruto, celebrar a bênção do irmão, celebrar se naquele momento eu não estou dando fruto, mas se o meu irmão está dando fruto em Deus, se meu irmão está sendo usado em Deus, celebrar a existência, celebrar a vida. E o Senhor, Ele quer que a gente receba essa representação visual dessa glória, essa glória que pertencia a Ele, esse poder que pertence a Ele, trazendo a certeza da esperança, da salvação, a certeza da libertação, que a gente venha ansiar, desejar fortemente, esperar por essa salvação. E vai ser na comunhão, no partir do pão, vai ser na unidade, vai ser na entrega de um para com os outros. Não vai ser só vir aqui, entregar no altar e às vezes nem olhar para a cara do irmão que está ao lado. Então a gente precisa deste momento mais de comunhão, deste momento mais de praticar o amor, do momento mais de cada vez mais confiar em Deus, se entregar a Deus, para que naquele dia o Senhor olhe para nós e nos receba, e seremos ali celebrados, recebidos em festa, naquele grande dia, que o apartai-vos não esteja direcionado a nós, que a palavra apartai-vos não nos alcance naquele dia, mas que a palavra vinde, escolhidos do Senhor, que essa palavra ela seja direcionada às nossas vidas naquele dia.
E é a partir de uma constância da nossa fé fortalecida em Deus. É a partir do meio da oração. É a partir do fruto do Espírito. Amar não como nós nos amamos, como várias vezes Jean fala, porque muitas vezes nem conseguimos nos amar, mas amar como o Senhor amou. E não somente isso, mas permanecer a constância de humilhação e oração, permanecer a constância de jejum. E assim, aqueles homens, eles foram ali ministrar a cura aos discípulos sobre uma pessoa que estava possessa, e os demônios não saíram. E o Senhor, Ele quer que você confie, que você acredite, que nós acreditamos. Assim haverá cura através das nossas mãos para a glória do nome do Senhor. Que a gente a todo tempo venha nos esvaziar. É um processo contínuo, é um processo diário. Nos esvaziar e nos depender inteiramente do Senhor. Nos entregar inteiramente ao Senhor. Que a gente venha prolongar esses momentos de experiências maravilhosas, assim como Pedro ali. Ele viu e disse, ele queria celebrar tanto ao Senhor naquele momento que ele queria construir abrigos. Ele queria construir abrigo para o Senhor, para Moisés e outro para Elias. Foi um momento tão grande de contemplação que ele viveu, um momento tão maravilhoso do poder, da glória do Senhor, que ele quis celebrar e prolongar este momento. Que a gente prolongue os momentos de celebração a Deus. Que a gente realmente se rasgue inteiramente quando vier pôr os nossos pés no templo e viver em comunhão com os irmãos, que seja realmente um momento de louvor, um momento de celebração intensa, que seja momentos de progressos espirituais, porque o verdadeiro cristianismo a gente não vive aqui dentro, mas a gente vive aí fora. É aí fora que a gente revela para as pessoas que precisam o Senhor, ao Deus que nós servimos, a quem nós acreditamos. Então, que assim como Jesus ali, escutou, este é meu filho amado, da voz do Senhor, em quem tenho muita alegria, que a gente possa escutar isso do Senhor. Que as palavras do Senhor direcionadas às nossas vidas seja essa. Somos filho amado dele. Somos filhos de boa influência dele. Somos líderes por exemplos. Somos homens e mulheres de Deus, não só num templo, não só na congregação, na sinagoga, mas somos homens e mulheres de Deus e agimos como filho por onde a gente passa. A gente tem agido como filho, em obediência, para chegar a alcançar a coroa, para chegar a alcançar o progresso, existem os processos e temos que encarar os processos. O Pai, ele passou pela cruz, mas só assim houve a expansão do reino. Então os processos, a gente não tem que ignorar os processos, temos que vivenciá-lo, porque para a gente chegar à próxima etapa e para que haja essa expansão, a gente tem que viver mesmo tudo que o Senhor permitir que a gente venha encarar, porque vai nos tornar mais fortes, vai nos tornar pessoas melhores em Cristo, cristãos mais preparados. E o verdadeiro alimento é aquele que fortifica. A palavra verdadeira é aquela que não distribui chave de carro, é aquela que não fala para você receber a tua bênção, mas é aquela que te fortifica na verdade. É aquela que é liberada pela palavra de Deus, que vem do altar de Deus. Então, aquilo tem coisas que vai ser passada apenas para nós. E o Senhor, ele fala no 9, que eles desciam ali do monte e disse para eles, não conte a ninguém o que vocês viram. Então, muitas maravilhas, vai ter o tempo certo e oportuno para a gente declarar essas maravilhas. Talvez a gente não compreendeu ainda completamente o que o Senhor está fazendo. Então, essa explicação vai vir da parte de Deus através mais da nossa profundidade dele, através mais da nossa intimidade nele.
O Senhor tem essa visão para ser transferida para a vida dos servos dele. A palavra dele declara que a gente faríamos obras maiores em teu nome. E isso não é difícil pelos meios de comunicação hoje que nós temos. Então que a gente venha cada vez mais prosseguir em conhecer ao Pai, prosseguir em conhecer o Senhor que nos liberta. E no momento oportuno, o Senhor fará com que a gente fale para que as pessoas compreendam aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Tem um momento para tudo acontecer. Então, que como João Batista ele confrontava com muita coragem e ousadia o pecado. Que a gente venha conduzir as pessoas, confrontando, amando, encorajando, mas confrontando o pecado e nos confrontar a nós mesmos sobre as falhas, sobre os erros, para que a gente seja mais e mais alinhado e conduzido pela vontade do Senhor. Assim como com Elias, não houve um reconhecimento sobre o ministério dele. Fica tranquilo se não houver um reconhecimento sobre o chamado que o Senhor tem sobre a sua vida, porque quem chamou foi Deus e o propósito dele vai ser concretizado. Você vai avançar para o propósito que ele te chamou. Jesus, fala no 10 que ele mesmo padeceu. Ele mesmo padeceu. Ele mesmo sofreu quando ele estava aqui na terra. Ele mesmo passou dificuldade. Está no 12. Mas eu lhes digo, Elias já veio, mas não foi reconhecido. E foi maltratado por muita gente. Da mesma forma, o Filho do Homem também sofrera nas mãos dele. Então, o chamado, ele muitas vezes vai ser árduo, mas o Senhor nos encoraja para que a gente prossiga em fé, prossiga crendo nele, prossiga no amor, prossiga na oração, prossiga no jejum, prossiga na intimidade, porque dessa forma iremos superar todos os obstáculos, todas as dificuldades, iremos avançar para o próximo passo que o Senhor tem e vamos nos tornar mais fortes para a missão do reino de Deus. Tá? Você pode celebrar o Senhor nessa manhã, aplaudindo a Ele. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Exalte o Senhor com as suas palmas. Exalte ao Senhor de todo o coração. Celebre a vida, celebre a existência do teu irmão. E engrandeça o Senhor em todo o tempo. Jean, pode vir aqui. O Jean vai dar continuidade. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez, cumprimento a todos essa manhã. Nós vamos louvar ao Senhor para recolher as ofertas. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive. Nós temos que aprender com o Senhor que a nossa motivação de estarmos vivos não é porque nós temos alguma coisa. A motivação de nós estarmos vivos está porque Ele vive. O nosso princípio de vida está na vida de Cristo. Nosso princípio de vida está na vida de Cristo. Nós só estamos vivos porque Ele está vivo. E não porque nós temos algo diferenciado. Não porque estamos fazendo alguma coisa.
Nós não estamos vivos porque nós estamos fazendo. Nós estamos vivos porque Jesus está vivo, porque Ele fez, né? Não é aquilo que nós estamos fazendo, mas sim aquilo que Jesus já fez. Porque Ele vive. Glória a Deus. E na sequência nós vamos ler uma palavra. Glória a Deus. Sim, Jesus. Espírito Santo. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morri por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu vou não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Ó Espírito Santo, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, porque o Senhor está vivo, está entre nós. Sim, ó Deus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ler em Gênesis 3. Uma das coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, né? É que a gente vai se posicionando em um lugar e a nossa visão ela vai mudando de acordo com o lugar que você está. Isso é uma progressão da visão. Cada localização ela vai te
abrindo uma visão daquilo que realmente era para que a gente pudesse enxergar. Em Gênesis 3, nós vamos falar sobre isso. Espírito Santo, nós agradecemos pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Jesus, pelo teu nome que está sendo engrandecido essa manhã. Pai, que cada um daqueles que vão ouvir através da internet, através de qualquer meio de comunicação, eu não sei como, em qualquer lugar deste mundo, que a tua palavra, ao chegar a esse coração, ela possa revelar não a nossa vontade, não o nosso desejo, não a ciência do pregador, mas a tua ciência, Deus, a tua vontade, o teu desejo para com essa vida. Ó Espírito Santo, nós te agradecemos. Toca aos corações com a tua palavra, pois somente a tua palavra tem vida eterna. Por isso nós te agradecemos, porque tu és a palavra que se fez carne e habitou entre nós, e por isso nós estamos vivos aqui, pela tua palavra, Deus. Amém, Senhor. Sabe uma das coisas que, quando você é novo convertido, você começa a ver as pessoas, né, indo para a igreja, e você quer aquilo também na sua vida, porque você vê que o irmão, ele estava com a vida bagunçada, casamento bagunçado, ou financeiramente bagunçado. De repente ele começa a se arruma seus filhos, arruma o seu casamento, e consequentemente ele também começa a melhorar suas finanças. Aí ele compra um carro, ele começa a evoluir, progredir, a viver uma vida e não uma sobrevida. E aí um problema é que a gente acha, né, ou a gente vai aprendendo, ou vai colando na gente, que aquela pessoa, ela só está acontecendo aquilo na vida dela porque ela começou a orar, porque ela começou a jejuar. Então você vê que alguns, no meio dessa multidão de cristãos, aquele que ora mais, parece que tem mais poder, porque a gente já ouviu muito isso, né? Quanto mais oração, mais poder. Apesar disso não está escrito na Bíblia, mas a gente tem o costume de ouvir e falar aquilo que a gente está ouvindo. Quanto mais oração, mais poder. E está errado isso? Não, porque eu creio que se você ora, você está se relacionando com Deus, e o poder de Deus habita em você. Então é automático, ao se relacionar com Deus, assim como Moisés falava com ele face a face, a glória de Deus estava sobre Moisés. Agora, não significa, a gente não pode também, em contrapartida, afirmar que se você ora, você tem. Se você não ora, você não tem. Porque se a gente afirmar isso, significa que eu preciso fazer alguma coisa para Deus fazer algo. Deus só faz se eu fizer. Então o poder está em mim, né? Porque Deus só faz se eu fizer. E eu sei que Deus deu a terra aos homens, e Deus não fez na terra nada sozinho. Na terra sempre Deus colocou a participação do homem, porque ele implantou o homem na terra para dominar sobre ela. Então o corpo humano, até Jesus, o Cristo, né? Jesus é o corpo humano. O Cristo, ele habitou em Jesus. Ou seja, até isso, o próprio Deus entra dentro de um corpo humano para completar a sua obra. Agora, será que se a pessoa ora, então ela se torna mais digna de quem não ora? Será que quem então está orando é mais digno de quem não ora? Não. Por quê? Parece que, por exemplo, se eu oro, eu vou ficar vivo. Vai passar uma pandemia, ou vai passar uma fome, e se eu orar, eu vou ficar vivo. Mas se eu não orar, olha, eu vou morrer. E a causa de a gente estar vivo não é porque a gente ora. A causa de a gente estar vivo é porque Jesus está vivo. É porque Ele veio, Ele morreu e ressuscitou. E com Ele, o apóstolo Paulo diz, junto com Ele, nós ressuscitamos com Ele. Assim como com Cristo nós somos crucificados, e com Ele nós ressuscitamos também. Então, a causa de Deus nos abençoar não é a quantidade de horas que eu passo em oração. Não tem a ver com a quantidade de horas que eu estou jejuando. E o que você quer dizer com isso? Que eu não preciso orar? Não, pelo contrário, você precisa e muito. Mas isso não quer dizer que você recebe as bênçãos por causa da oração. Senão nós vamos nos tornar uma pessoa que
Deus depende da minha ação para Ele poder fazer algo, sendo que Ele já fez tudo. O que eu preciso fazer é acessar. A oração, ela é o quê? Ela vai me fazer acessar um lugar onde as coisas já estão terminadas. Se eu não oro, eu não entro nesse lugar. Aí você fala, já sei, então é o santo do santo. Não, esse lugar se chama Jesus. Porque Jesus disse, se vós estiverem em mim e as minhas palavras em vocês, tudo que pedires crendo receberás. Então, o Senhor nos convida para orar, mas entenda, não é a sua oração, não é porque a sua oração vai fazer com que Deus faça. Não, Deus já fez. A sua oração é para acessar aquilo que Deus já fez. É para que você alinhe ao propósito eterno do Senhor. Porque muitos são os nossos planos, mas o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. Então vamos ler em Gênesis. Gênesis capítulo 3, é o relato da queda do homem. Glória a Deus. Homem, na verdade, quando a Bíblia fala homem, quando Deus chamou o Espírito, a palavra que Deus deu ao Espírito, que Ele colocou no humano, é homem. Então vamos lá. Vamos ler do verso 2. Então vamos ler do primeiro. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para que dela se obtesse o discernimento, tomou o fruto e comeu, e deu ao seu marido para que comesse. Também os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então ajuntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, escondeu-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde você está? Onde está você? Ele respondeu, eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? E disse o homem, foi a mulher que me deste como companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Vamos nos ficar por aqui e entrar um pouquinho mais sobre esse texto. Bom, essa história é bastante conhecida, né? Para a Bíblia, para alguns, essa história não passa de um conto de fada. Esse negócio de uma mulher que fala com a serpente, isso deve ser uma história, né? Porque eles não acreditam em Deus. Primeiramente é esse passo. Como é que eu vou acreditar na Bíblia? Primeiramente você precisa acreditar em Deus. O problema é que as pessoas tentam fazer ao contrário. Eu preciso acreditar na Bíblia para a Bíblia me fazer acreditar em Deus. E isso não vai dar certo, né? Eu preciso acreditar em Deus e Deus se revela através da Bíblia. Mas a minha revelação da Bíblia é em Deus e não a Bíblia a Deus. É Deus a Bíblia. Sempre eu olho para o autor e não simplesmente para o que está escrito. Eu preciso enxergar Deus por quem Ele é e não pelo que simplesmente aqui está escrito. Isso
é um fato interessante, porque aqui nós vemos nessa história, como a pessoa não acredita, a serpente. Então vamos lá, Deus falou, assim aconteceu. Como? Porque eu creio em Deus. Mas a Bíblia foi escrita por homens, mas eu creio em Deus. Não estou dizendo que eu creio em homens, eu creio em Deus. E porque eu creio em Deus, eu acredito no que ele falou. Bom, e tem um detalhe, né? Essas pessoas vão pensar, mas a Bíblia foi escrita por homem. Tá bom, e quem escreveria a Bíblia? Os animais? Se você não acredita que o animal falou com a mulher, quem escreveria a Bíblia? E outra, se Deus permitiu que homens escrevessem a Bíblia, é porque nós hoje, na nossa cultura, nós vamos conseguir aprender as coisas ou pela escrita, né? Ou ouvindo, ou fazendo. As três coisas é a melhor. Mas você tem os processos. E nisso Deus permitiu. Imagine Deus falando na linguagem dele e escrevendo no idioma dele. Ninguém entenderia nada. Por isso que Deus usou um humano. Por isso que Jesus veio em forma de homem, para que a gente pudesse entender algo. Porque senão, se fosse nos mistérios de Deus, a gente jamais entenderia alguma coisa. E aí Deus, ele vem falar aqui com Adão, né? Primeiro, a serpente vai até a mulher e diz bem assim, olha, o que você ouviu de Deus sobre essa árvore aqui? O que você ouviu de Deus? Ela vai dizer, e a serpente vai contradizer aquilo que ela tinha ouvido. E a partir daí, a Bíblia vai dizer, no verso 6, quando a mulher viu a árvore que parecia agradável ao paladar, então aquilo que eu estou ouvindo influencia naquilo que eu estou comendo. O que eu ouço influencia naquilo que eu como. Aí ela vai dizer, ó, é agradável ao paladar. Por enquanto ela não tinha provado nada, ela só tinha ouvido da serpente. Ela ouviu da serpente, está dizendo, era agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Agora, o que eu estou ouvindo influencia no meu paladar, influencia na minha visão. Por isso que às vezes a gente ouve alguma coisa e visualiza as coisas da maneira errada. Se a gente ouvir alguma coisa errada, você também vai ver a coisa errada. Exemplo, se alguém vir e fala alguma coisa do Gilmar, eu não conheço a vida dele pessoalmente, aí alguém vem e fala alguma coisa muito ruim, aí o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a ver ele não mudou, eu não conheço, ele é a mesma pessoa, mas eu já começo, pelo que eu ouvi, eu começo agora a fazer uma visão errada. Por quê? Porque eu ouvi algo errado. E Deus não quer que a gente trabalhe pelas informações que estamos ouvindo errado, porque senão nós vamos ter visão errada das coisas que Deus está fazendo. Isso aconteceu no livro de Atos, quando depois você pode ler Atos 9, 10, 11 e 12, é muito bom. Atos 9, 10, 11 e 12, você vai ver que Deus dá uma visão para Pedro. Cornélio estava 3 dias de jejum e Deus dá uma visão para Pedro. A visão era sobre alimentação. Tinha um pano, descia, tinha os animais ali e o Senhor disse para ele, mata e come. Ele disse, não, jamais. Veja, Deus falando, e ele disse, não, eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Porque não pode. Não pode, eu aprendi, eu ouvi que não pode. Mas Deus está dizendo, não, mas quem está dizendo sou eu. Sabe qual é o problema? É que a gente conhece as leis de Deus, mas a gente está se deixando de conhecer o Deus da lei. Quando você simplesmente conhece a lei de Deus e não conhece o Deus da lei, você vai se aprender a lei e você vai prender Deus à lei, como se Deus estivesse preso à lei. Mas a lei não foi feita para Deus. A lei foi feita para os homens. Não foi para Deus. A lei foi feita para os homens. Por quê? A gente tenta prender Deus à lei que Ele criou aos homens. Então Deus disse bem assim, não, sou eu que estou falando, pode matar e comer. Por 3 vezes ele se negou. Ele não comeu. Ele teve uma visão, não comeu. Quando terminou a visão, alguém bate na porta dele.
Diz bem assim, ó, nós viemos aqui, existe um homem, Cornélio, de Chipre, ele é um homem fiel, temente ao Senhor, dá esmola aos pobres, ele está em oração e o Senhor se revelou a ele e nos mandou aqui para levar você para lá. E qual era a proposta de Deus? Que Pedro se relacionasse com os pecadores, que Pedro assentasse à mesa com os pecadores. Essa foi a proposta de Jesus desde o início. Veja que Jesus sentou à mesa com os pecadores e isso gerou um sério problema, porque não era por costume sentar com os pecadores, porque eu me achava mais santo que os outros, porque eu tinha ouvido uma instrução e ao ouvir a instrução errada, eu visualizava as pessoas de uma maneira errada. Eu visualizava que eu sou santo e elas são pecadores, então a gente tem que se dividir, não pode sentar na mesma mesa. E Jesus veio dizer bem assim, não, eu sou santo e vou sentar com os pecadores. Nós precisamos entender o que a Bíblia está falando, porque senão nós vamos repassar as coisas erradas. E talvez isso seja uma falta de localização. Eu vejo 3 coisas que Deus estabeleceu aqui, antes de falar com Adão. Deus vai sinalizar 3 coisas. A primeira é onde você está. É uma localização, porque se você está no lugar errado, você vai ver a coisa errada. Se você estiver no lugar errado, você vai ver as coisas de uma maneira errada. Ou se você está no lugar errado, pode ser que você esteja vendo as coisas certas, mas limitada. Não necessariamente você está errado, mas você está vendo a coisa certa da maneira limitada. E aí você tenta limitar. O que Deus faz a pergunta, Adão, onde você está? Aí ele vai dizer, olha, verso 10. E ele respondeu, ouvi os seus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Sabe qual é a pergunta de Deus? A quem você ouviu? Quem você ouviu? Quem você está dando ouvido? Porque isso influenciou na tua alimentação. A pergunta de Deus foi, quem você está ouvindo? Porque se você estiver ouvindo, eu vou dar um exemplo aqui, vou contextualizar para que fique mais fácil de a gente entender, talvez. Por exemplo, quando você pega o jornal, tem jornais específicos, não sei se você já percebeu. Tem jornal, por exemplo, Datena. Passa no Datena, por exemplo, família feliz, um parque novo que está inaugurando. Não passa. É só violência. Ele focou em um jornal jornalístico onde que vai falar sobre morte, 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 o tempo inteiro. Então, se eu estou ouvindo sobre morte, o que eu estou alimentando a minha casa e a minha alma? Sobre morte. Morte o tempo inteiro. Aí você seleciona alguma coisa que fala, vou assistir a novela. O que a novela faz? A novela vai falar sobre, olha, traição, traição, traição. Olha, filho rebelde, filho rebelde. Então você começa, o que você está ouvindo está te alimentando. Então aquilo começa a te alimentar. Por isso, mas como assim? Por quê? O que está sendo alimentado? O meu espírito. Quando Jesus estava ali num sermão, falando em Mateus capítulo 5, ele estava ali falando, ele estava alimentando a multidão. Mas chegou uma hora que eles disseram bem assim, nossa, esses negócios é muito duro, eu vou embora. Até que só ficou os discípulos, e Jesus disse, vocês também não vão. Eles disseram, Pedro toma a frente e disse, para onde iremos, pois, se só tu tem as palavras de vida? Esse é o alimento que Adão tinha acessível, e que agora o Deus enviou o Filho dele, para que a gente pudesse ter esse alimento de novo, comer da palavra de Deus, que vinha do próprio Deus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. O próprio Jesus, o tempo inteiro, vai nos sinalizar sobre isso. Então Deus pergunta para Adão, quem você ouviu? O que você ouviu que disse que você estava nu? Quem disse isso para você? Quem falou isso? Aí ele vai responder, quem disse que você estava nu? No verso 11. Aí Deus vai fazer já uma segunda pergunta. São 3 perguntas, né? Aonde você está?
o que você ouviu. Você comeu do fruto da árvore a qual eu lhe proibi de comer? Então Deus está dizendo o que você está, o que você ouviu e o que você comeu. Localização foi a primeira pergunta, porque isso muda tudo. Depois ele vai dizer bem assim, a localização ela limita a tua visão e a tua audição. Quer ver um exemplo disso? O que eu estou falando aqui agora no microfone, apesar de usar um microfone, quem está lá na feira da Penha, lá perto do metrô Penha, está ouvindo? Não está. Porque a localização dele vai limitar a audição e a visão. Eu estou vendo quem está lá? Também não. E ele também não me vê. Mas ele me ouve? Também não. Porque a nossa localização limita a nossa visão de Deus e a nossa audição de Deus. Por isso que o Senhor nos ensinou um processo de oração, que Ele está dizendo, olha, buscar-me-eis e me achareis. Mas quando você vai me achar? Quando você me buscar de todo o vosso coração. Não é qualquer hora, não é em qualquer entrega. Ele está dizendo, você precisa entregar tudo. Porque para chegar a Deus, é preciso aprender a morrer. Se tem um negócio que nós precisamos entender, é que o mundo ensina a gente a sobreviver e a viver, mas Deus vai nos ensinar através do Evangelho a como ter uma morte perfeita. Porque a morte perfeita é viver a vida de Deus. A morte perfeita é viver a vida de Deus. Sabe, quando Deus pergunta para Adão, Adão, onde você está? O que você decide comer também tem a ver com a sua localização. O que você está decidindo comer é o que vai definir se você vai viver ou se você vai morrer. O que nós decidimos comer é o que vai definir se nós estamos escolhendo viver ou se nós estamos escolhendo morrer. Jesus nos deu, desde Adão, o mesmo acesso, que se chama escolha. É você quem escolhe. Você escolhe É interessante que, desde pequeno, nós vemos vivendo por escolhas dos pais. Mas chega uma hora que não é mais os pais que escolhem por você. Não é o pai que vai escolher mais a roupa que você vai vestir. Não é o pai. Criança pequenininha, ela ainda são os pais que compram, são os pais que escolhem, são os pais. Vai chegando uma hora que a criança vai dizendo, ela vai começando a ter as suas preferências. Então Deus está dizendo, olha, eu preciso que você continue crescendo nas minhas escolhas. Porque se você escolher o que a voz da serpente está dizendo, você pode morrer. A voz da serpente, ela sempre vai estar falando, ela sempre está falando aos nossos corações. E nós precisamos entender, porque muitas das vezes, até na igreja, nós precisamos evoluir, sabe? Nós precisamos estar em Cristo, e quem está em Cristo, ele tem que ter uma progressão. Por isso que cada nível, e esse nível não te separa das pessoas, mas o nível faz entender mais as pessoas. O nível vai nos aproximar mais das pessoas. Se o nível que nós estamos hoje é um nível de separação, então nós estamos no nível errado. Porque quando eu escuto a voz certa, é a voz que decide dizer bem assim, eu não vou sair do lugar do encontro. A voz que fala ao coração daqueles que ouvem a Deus é a voz que diz, não saia do lugar do encontro. Mas a voz da serpente diz, se esconda, porque ele está chegando no encontro. Ouça a voz do Senhor. Essa é uma geração que Deus chamou para o encontro com Ele. É uma geração, e como que eu vou ter esse encontro com Deus? Existe uma maneira. Você vai ter encontro com pessoas. Jesus disse, eu tive fome. Vocês não me deixam comer. Ele disse, aonde? Como? A gente sempre estava contigo, eu nunca encontrei você desse jeito. Ele está dizendo, porque você precisa entender que a voz que fala ao seu coração é a voz que diz bem assim, sente na mesa com os pecadores. A gente às vezes ouviu lá em Salmos capítulo 1, dizendo bem assim, bem-aventurado aquele que
não se assenta, né, na roda dos escarnecedores. E a gente pega essa palavra e vai dizer bem assim: olha, agora, tá vendo? Eu preciso mudar. Eu não posso mais sentar com pecador, porque eles são pecadores, raça de víbora. E Deus está dizendo o seguinte: olha, se eles não ouvir alguém lá com uma conversa diferente, dizendo que existe um Deus que ama eles, quem vocês acham que eles vão dar ouvido? A serpente. Então seja a boca de Deus, vá nesse lugar e sente com eles, parta o pão com eles, e ao partir do pão, eles vão se lembrar da voz do Espírito, que falava durante todo o caminho, jardim em nossos corações. Enquanto ele falava, a Bíblia está dizendo que aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eles já sentiam algo no seu coração enquanto ouvia a voz. Porque a voz que você decide ouvir é a mesma voz que vai te levar para o pão. Foi a voz que conduziu eles para casa, e quando chegou lá, eles partiram o pão. E quando eles partiram o pão, eles disseram: lembra de quando ele falava? Lembra de quando ele falava? Vai ter momentos que a terra vai passar por tempos difíceis. Sim, toda a história conta isso. Vai ter momentos que a terra vai passar por tempos de fome. Talvez a gente possa passar por um grande período de fome. E quando falta pão, quando faltar pão, lembre-se da voz do Senhor. Satanás, quando ele levou Jesus no momento de tentação ali, Jesus é levado pelo Espírito até o deserto, e no deserto Satanás disse bem assim: bom, aqui não tem pão, aqui não tem pão, é no deserto. E Jesus diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, da voz que sai da boca de Deus. Pode ser que você não tenha pão em casa, pode ser que tenha faltado emprego, pode ser que alguém na sua casa ficou desempregado, pode ser que alguns recursos acabaram, mas você tem algo que é inesgotável, tem a palavra de Deus. E pela palavra que nós estamos vivos, pela palavra que Deus nos trouxe até aqui, porque Ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. E talvez tenha uma das coisas que a gente tem aprendido por alguma visão, e a gente acaba condenando, porque ouvimos de outra maneira. Eu lembro que quando o Senhor tira o povo de Canaã, quando o Senhor tira o povo do Egito e vai levar até Canaã, antes de chegar em Canaã, eles têm que passar no deserto. Porque no deserto vai dizer o seguinte: olha, no Egito vocês estavam acostumados com sofrimento, e lá vocês clamavam pela minha voz. Então, no deserto, vocês não têm outra alimentação senão a minha. Sabe por quê? Porque no deserto, além de vocês clamarem pela minha voz, é eu que quero falar com vocês. No meio do deserto, Deus quer falar ao nosso coração. No meio da dificuldade, Deus quer falar aos nossos corações. No meio da solidão, Deus quer falar aos nossos corações em todo o tempo. Sabe, quando João vai para o deserto pregar, eu creio que quando Deus envia João para lá, Deus estava sinalizando, dizendo bem assim: olha, a voz do que clama no deserto. Não é que Deus veio aqui falar num lugar onde não tinha ninguém, é que as pessoas deixaram o lugar onde Deus falava deserto. Por isso que a voz continua clamando no lugar deserto. Mas o que aconteceu? Quando João começou a batizar, as pessoas da cidade começaram a ir para o deserto, porque lá Deus estava falando. E de que maneira? Ele estava dizendo o seguinte: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino. É chegado o reino. E esse reino de Deus, sabe o que ele vai dizer? Olha, não é comida nem bebida, mas o que ele está te preparando é para que você tenha uma vida para sentar na mesa com ele e comer dele. Porque aquele que não tem parte comigo, que Jesus sinalizou, é o quê? Aquele que não come e nem bebe. O problema aqui, veja que a alimentação ela está influenciando a Bíblia o tempo todo. Se você olhar Jacó e Esaú, a primogenitura é vendida por um prato de comida. Se você olhar o que a Bíblia vem sinalizando desde o Éden,
Nós precisamos de uma alimentação. O problema é, o que comer vai depender da voz que você está ouvindo. A voz que você está ouvindo vai influenciar naquilo que você está comendo. E aquilo que você está comendo vai influenciar na vida ou na morte. Na primogenitura ou em nada. O pai disse, olha, eu já não tenho mais como te abençoar, eu já dei a bênção para o teu irmão. Eu já abençoei ele. Pai, mas não sobrou nada. Ele disse, eu já abençoei teu irmão. Você vendeu a primogenitura por comida. Foi essa a sua escolha. Veja que é uma escolha. O pai não forçou aquilo. Foi o filho que escolheu. Eu lembro que o filho pródigo, ele percebeu sobre o pai a hora que ele precisou comer junto com os porcos. Ele disse, lembrei. É como se a voz, o pai, eu creio que o pai, além de dar dinheiro, antes do pai dar dinheiro para aquele jovem, eu creio que o pai senta com ele durante vários dias, antes dele ter pedido dinheiro, e cravou no seu coração uma palavra. E quando ele se sentou com aqueles porcos, aquela palavra saltou nos seus ouvidos, dizendo, na casa do meu pai, as pessoas estão melhores, até os servos do meu pai estão melhores do que a minha situação aqui. Então, pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno. Ele reconhece, a voz, ela vai fazer com que você também se arrependa. A voz, ela vai fazer com que você se arrependa e volte para o caminho. Qual que é o problema? Nós estamos há poucos dias, né, de comemorar aí mais um ano da Reforma Protestante. Dia 31, nós temos culto de missões, né? Dia 31. E dia 1º nós estaremos ali numa missão também em Piracaia. E como a Cláudia falou, nós temos sentado junto com os pastores há alguns anos nas mesas de missões. Pastor Juscelio, pastor Emílio, pastor Jean, todos os pastores ali, pastor Luiz, né? Todos os pastores que têm ministrado aos nossos corações, que nós temos procurado ouvir e sentar na mesa para comer e para ouvir. Porque sabe qual é o problema do profeta? O profeta, o problema dele não é a palavra que ele fala, é o vinho que ele bebe. O problema do profeta não é a palavra que ele fala, mas sim o vinho que ele está bebendo. Porque o vinho pode deixar ele embriagado, se não for o vinho do Senhor. Ele diz, não, Efésios vai dizer, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, se o profeta trouxer o vinho para a sua palavra, ele pode gerar uma contenda. Mas se ele se encher do Espírito, ele pode desatar as coisas que estão presas. Porque a palavra profética, ela vem para sinalizar o profético. O profeta não vem para falar de si, mas ele vem para falar daquilo que está para vir. Ou seja, o profeta, ele fala sobre Cristo. Por isso que Jesus vai nos dizer que é o seguinte, a lei e os profetas foram até João. Agora termina aqui, sobre mim. Tudo veio para sinalizar o que Cristo estava para fazer. Toda a história da Bíblia vem apontar, se traduzir nomes, se você fizer qualquer coisa, pegar os dias. Sabe, é interessante isso. Se a gente pegar os dias, exemplo, Deus determinou para o homem, um dos exemplos, né? Deus determinou para o homem que ele ia viver no máximo 120 anos, que já é um milagre, né? Já é difícil. Poucas pessoas chegaram lá. 120 anos. E isso tem a ver com a construção da Arca de Noé, né? A Arca de Noé também levou 120 anos. Os habitantes de Nínive eram 120 mil pessoas. Se você pegar o tempo que Moisés fica na terra, é 120 anos. São 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e mais 40 anos depois com o povo. 120 anos. Deus está sinalizando que a misericórdia dele tem a ver com o quanto você está vivo. A misericórdia de Deus tem a ver com o quanto você está vivo. Porque depois que morreu, acabou. Era isso que Deus estava sinalizando o tempo todo. Ele está dizendo, olha, se você tem vida, agora é a hora de você escolher quem que você quer ouvir. Porque depois de morto, irmão,
você vai ouvir que pregação. Depois de morto, você vai ouvir que pregação que vai te convencer agora à salvação. Não há mais pregação. Não há mais. Então Deus está dizendo, aproveita, ouve enquanto você está vivo. Aproveita, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse é um tempo em que Deus tem sinalizado, Deus tem falado através dos seus profetas, Deus tem falado através da natureza, Deus tem falado de várias maneiras, Deus tem falado através dos céus, Deus tem falado através da terra, através dos mares, Deus tem falado, mas muitas das vezes nós deixamos o lugar onde Deus fala deserto, e aí a culpa não é em Deus, nunca foi sobre Ele, mas sim sobre nós. Deus escolhe falar algumas coisas que nós não queremos fazer. Jesus disse assim, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. O que Jesus estava sinalizando? É interessante isso. Jesus está sinalizando o seguinte, Deus falou algo com vocês, não falou? Falou. Então vocês ouviram, não ouviram? Ouvimos. E Jesus está dizendo, eu porém vos digo. O que Jesus estava dizendo? Eu vou mudar o que Deus falou? Não. Ele estava dizendo o seguinte, eu preciso tirar vocês desse lugar e colocar vocês em outro, porque senão vocês não vão ver o plano perfeito. Vocês vão ver parte do plano e vocês vão se prender às leis. Vocês estão conhecendo a Deus através das leis. Como é que você estuda Deus? Por isso que tem muita gente que fica ateu, se torna ateu, né? Por quê? Porque ele quer estudar Deus através da Bíblia. Deixa eu pegar, ó, tá vendo? Tá, versículo tal não combina com versículo tal. Versículo tal, então aqui Deus não é possível, isso aqui não bate. Então eu quero tentar provar Deus através da Bíblia. E não é assim. Então a pessoa acaba desacreditando, porque ele está tentando fazer o contrário. Eu quero, olha, eu vou, através das leis é que eu vou dizer, eu vou obedecer ou não obedecer a Deus. Não, é obediência ao Senhor em primeiro lugar. Não é pelas leis. Por isso que Moisés, que representava a lei, ele não pôde entrar em Canaã. Com Moisés, o corpo físico. Mas pelo Espírito, Moisés entra em Canaã. Porque pelo alimento que ele tinha comido no deserto, Deus está dizendo, olha, aquele alimento que ele comeu, serviu só até aqui. Mas agora eu vou dar um alimento. Jesus vem e traz Moisés e Elias. E entra em Canaã. Por quê? É só pela graça. Não é por aquilo que fazemos, mas é por aquilo que Jesus já fez. É por aquilo que Jesus está fazendo. Para entrar em Canaã, eu preciso entrar primeiro em Jesus. Não tem como, Jesus diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe atalho, só existe o caminho. Chega de tentar pegar atalho. E o problema é que quando a gente está no caminho, você vai encontrar pessoas que estão beirando o caminho. E isso é um perigo. Pessoas que beiram o caminho, elas estão correndo risco. Pastor Eudes caminhoneiro, ele sabe que se dirigir pelo acostamento, o risco de acidente é gravíssimo. Por quê? Porque você tem que andar no caminho. E tem pessoas que estão beirando o caminho, e sabe o que essas pessoas estão dizendo? Olha, eu entendi assim, ó, eu entendi assim, tem que ser assim. A minha experiência no caminho não pode se tornar uma doutrina, não pode se tornar uma regra, porque a regra é o caminho, não é a minha experiência no caminho que vai se tornar uma doutrina. Tem pessoas te dizendo bem assim, não, isso aconteceu comigo, a partir de hoje todo mundo tem que fazer, porque eu acho que estou assim, porque eu estou no caminho, e se eu acho que é assim, tem que ser assim, porque eu li assim, eu entendi assim. E não se entende Deus através da Bíblia, simplesmente. Você precisa acessar Deus, e Deus vai te fazer acessar a Bíblia. É esse o propósito. Porque senão, tem muita gente que lê esse livro aqui e não fala coisa com coisa, porque eles estão à beira do caminho. Mas você precisa entrar no caminho. Jesus nos convidou dizendo, eu sou o caminho. O que mais? E a vida. Ele está dizendo, eu sou a única verdade. Queira você ou não queira,
Jesus nos disse: eu sou a verdade. Eu vou pegar, nós estamos terminando, e eu vou pegar algumas passagens da Bíblia. Quando aquela mulher ela foi para ser apedrejada. Apedrejamento ali no Antigo Testamento não era que Deus queria ver as pessoas pecadoras tomando pedrada na cabeça, mas é que Deus estava dizendo: quem peca entra no lugar de apedrejamento. Não é que eu empurrei você para lá e nem que eu quero isso. Você que pecou que entrou lá. E eu, como Deus, eu quero te tirar de lá. Mas você precisa ouvir a minha voz. Senão você não vai saber sair daí. A mulher foi levada até Jesus. E eles disseram: olha, está escrito que pela lei nós temos que matar essa mulher apedrejada. E você o que acha? Jesus está dizendo: vocês conhecem a Deus. Vocês conhecem o Deus da lei? Ou vocês conhecem a lei de Deus? Qual dos dois você conhece? O que Jesus estava dizendo ali é o seguinte: vocês conhecem a lei de Deus, mas e o Deus da lei? Vocês conhecem? Porque essa lei é para vocês. Então Jesus continua abaixando a cabeça e ele solta uma palavra que é bem conhecida: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava transportando aquela palavra, irmãos, para mim. Ela foi para a mulher, mas os caras que estavam ali em volta tiveram que ouvir. Porque ele estava dizendo o seguinte: mulher, todos aqui pecaram, e eu sei que você pecou, mas só tem um no meio desse lugar que não tem pecado, e eu, sendo que não tenho, sou eu que te libero. Porque eles falaram que o Deus a qual eles servem, você deve ser apedrejado. E eu sou o Deus que eles entenderam errado. Então, eu vou te trazer para um lugar diferente do que você estava. Eles te trouxeram para um lugar de apedrejamento. Sabe o que Jesus falou para ela? Saia daqui, vá para outro lugar. E o detalhe é: não peques mais. Agora eu te faço uma pergunta: é possível aquela mulher sair dali e não pecar mais? Não precisa responder. A gente às vezes fala o seguinte: você precisa viver o que você prega. Eu vou dizer para você que é impossível viver o que você prega. Por quê? Por que é impossível viver o que você prega? Porque o que você prega é muito maior do que você. Não tem como você aprender ele dentro de você. Ele é muito maior do que você prega. Então, como é que eu faço, Jean, para viver aquilo que Deus está pregando? Então, não é viver o que eu prego, mas é deixar e se render à pregação, para que ela me pegue, para que ela me prenda na cruz. Todos os dias, um dos maiores escritores da palavra que Deus permitiu, o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos 7, pessoa, eu estou pregando aqui para vocês, mas o bem que eu quero, vamos ler? Para não dizer que as minhas palavras, Romanos capítulo 7, quem vai me livrar desse corpo? Só existe um meio, irmãos, de a palavra nos transformar. Não é por aquilo que falamos, mas é porque Cristo vive em nós. Paulo, ele entendeu que não dava para viver aquilo que ele pregava. Então ele disse o seguinte: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Só assim essa palavra pode ter vida. Só assim. Ele está dizendo: não adianta, toda vez que eu tentar viver o que eu prego, eu não vou conseguir. Mas se eu não viver mais e Cristo viver em mim, aí essas palavras têm poder. Eu preciso morrer. Olha o que ele vai nos dizer. É impossível, não tem um pregador na face da terra, tirando Jesus, que conseguiu viver. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, para a gente ficar mais fácil, né? Isso não é uma heresia, mas eu vou dar um exemplo. Quem aqui concorda que nós temos que pagar os impostos?
Temos que pagar. Jesus pagou, né? Agora eu pergunto, você paga todos os impostos? Eu vou te falar que não. Por que não? Porque você não pede nota de tudo que você compra. Então você não paga todos os impostos. Não adianta. Você tem que pedir nota de tudo. Ah, mas não tem desculpa. Ou é ou não é. Eu creio que quando Jesus falou bem assim, ó, seja a vossa palavra, sim, sim, não, não. Sabe o que Jesus estava dizendo? Tem uma outra parábola que me faz entender isso. Que as pessoas acham bem assim, então aquele irmão que disse sim é o santo. O que disse não é o pecador, não posso mais sentar com ele. Mas Jesus pegou uma parábola e disse bem assim, olha, tinha 2 filhos. O pai deu uma ordem. Um disse, eu vou fazer. O outro disse, vou não. Mas no final, o que disse que não ia fazer, fez. E o que disse sim, não fez. Então aqui, qual é melhor? Foi o sim ou foi o não? Sabe quando Jesus disse, seja a tua palavra sim, sim, não, não? Ele estava dizendo bem assim, eu não estou dizendo que você se aprenda a letra do sim, nem que você se aprenda a letra do não. O que Deus estava dizendo é o seguinte, seja você verdadeiro. Por isso que ele dizia, em verdade vos digo. Sempre ele repetia 2 vezes. Quando ele disse sim, sim, ele está dizendo, o Pai quer aquilo que é verdadeiro. Não é simplesmente por uma letra. Porque dizer que obedece às leis é mentira. O jovem rico disse, eu obedeço todas as leis. Ele disse, eu vou provar para você que você está se achando, mas você não vive o que você prega. Vende tudo. Ele disse, isso é vida, porque a vida vai te custar dar tudo. A vida verdadeira vai te custar você dar tudo. Jesus, ele deu tudo. Ele se esvaziou de si mesmo por amor a nós. Enquanto nós não estivermos vivendo essa vida que o Paulo entendeu, dizendo bem assim, olha, eu já tentei. Mas Paulo vai dizer, ó miserável homem que sou. E a gente se acha. Mas o Paulo vai nos ensinar algumas coisas. Romanos 7. Vamos ler? Romanos capítulo 7. Verso 14. Sabendo que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, minha carne. Porque tenho por desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que eu desejo, mas o mal que não desejo fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Aí no verso 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Sabe o que Paulo estava dizendo? Se eu tentar viver o que eu prego, vai ser impossível. Porque a palavra que eu prego é muito maior do que eu. Mas existe uma maneira. Ele está dizendo, eu preciso morrer. Porque se Cristo viver em mim, Ele é a palavra. E se Ele viver em mim, a palavra está sendo pregada. E ela é vida. Aquilo que eu desejo ouvir, é o que vai me direcionar para aquilo que eu preciso me alimentar. Paulo estava dizendo, a minha carne, ela tem alimentos oferecidos todos os dias. Por isso, sempre que a gente ministra, quando eu desço daqui,
parte de uma ministração, ela vai sempre vir contra mim mesmo, ou a ministração por inteiro, ela está dizendo o seguinte: quando você descer daqui, você precisa entender que a palavra é maior que você mesmo. O que você ouviu não cabe só nos seus lábios. O que você ouviu não cabe só, ele é muito maior do que isso. Então Isaías disse: ó Senhor, eu que sou homem de lábios impuro. O Senhor disse: não tem problema não, eu estou tocando você com brasas vivas do altar. Sabe o que? A palavra que sai do altar, você precisa ser um altar ao Senhor, uma oferta ao Senhor. E quando você faz isso, Deus está dizendo: não se preocupe, porque a palavra que sai do altar vai ser tocada na sua boca e ela vai te dar uma vida transformada. Você tem que ser transformado dia após dia, é uma progressão, porque Deus vai te colocando em lugares que você jamais imaginou, e você vai tendo visões que aqueles pecadores é que Deus amou e morreu por eles. Bom, eu creio que Deus chamou Jonas, de todos os profetas. Nínive é uma cidade muito mal, né? As pessoas que habitavam ali naquela cidade em si era muito sanguinária. Mas eu creio que Deus chamou Jonas por um motivo. Jonas foi o único que entendeu que se ele falasse o que ele ouviu, o povo se converteria. Por isso ele não queria ir. Porque a família de Jonas, ela tinha sido molestada, tinha sido a família, as descendências de Jonas já tinha sofrido com os ninivitas. Então qual era o desejo de Jonas? Que ele não se salve. Que ele não se salve. Porque eu sei que se Deus falou e essa palavra chegar aos ouvidos dele, eles vão querer comer desse fruto e eles vão ter vida. Então quando Jonas vai, por isso que ele se recusa, porque ele sabia, profeta, ele sabe que se as pessoas ouvirem aquela voz, que é a voz de Deus, elas vão reconhecer, porque o próprio Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As ovelhas vão conhecer a voz. Então ele disse isso, ele estava sinalizando: Jonas, quando você pregar, vai acontecer. Apesar de você falar sobre morte, sobre arrependimento, que senão Deus vai destruir, você sabe que essa palavra é uma palavra dizendo bem assim: eu convido vocês a comer um alimento novo. Eu convido vocês a se reposicionarem em um lugar novo. A palavra de Deus, ela precisa cada dia nos reposicionar, a mudar o nosso hábito alimentar, em se alimentar das coisas que são do alto. A voz de Deus precisa gerar isso em nós. Por isso que diz: nos últimos dias haveria não fome de pão, nem sede de água, mas fome da palavra de Deus. E Deus nos chamou esses dias: levante, abra sua boca e fale aquilo que você está ouvindo. Mas para que você fale o que você está ouvindo, não ache que quem está ouvindo o que você diz é pior. Não ache que quem você está ouvindo é menos merecedor. Não ache que quem está ouvindo é porque merece o castigo. Não, ele só está ouvindo porque há salvação para a casa dele também. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Sabe, Zaqueu é um pregador que falou que ia fazer e nem tinha feito nada ainda. E Jesus disse: eu estou indo na sua casa. Por quê? As palavras que nós pregamos, Deus está olhando sempre a intenção daquilo que a gente está ouvindo. Você está pregando sobre, olha, não vai adulterar. Então Deus olha no seu coração e diz bem assim: você sente esse desejo? Senhor, eu não. Mas tem um resquício ali, Senhor, então tira isso de mim. Ao tempo todo, o Senhor está falando: não roubarás. Você sente esse desejo? Senhor, não. Sente. Eu estou olhando para o teu coração. Então Deus está dizendo: mas o teu espírito está convencido que eu disse que é não para roubar. E você não quer isso, não é? Ele diz: Senhor. Então eu vou matar a sua vontade. Como?
deixando ser cheio do Espírito dele. Nós vamos precisar esvaziar de nós mesmos. E para isso, nós vamos precisar continuar ouvindo a voz de Deus. A estratégia do inimigo para os últimos dias é a mesma que ele fez no Éden. É confundir de quem são as vozes. Por isso Deus falou: quem você ouviu? Quem disse para você que você estava nu? Quem te disse isso? Então que a gente possa perguntar ao Senhor: Senhor, é o Senhor que está aí falando? Pedro fez a testificação antes de entrar na água. Mas o que é bom é que quem ouve a voz de Deus, apesar de afundar, tem o privilégio de voltar no barco andando de novo sobre as águas. Pedro, apesar de afundar, quem ouve a voz de Deus, você não pode condenar, porque se ele está ouvindo, mesmo que ele afundou, ele vai ter o privilégio de pegar na mão de Jesus e voltar andando nas águas até o barco. Pedro não andou uma vez só, Pedro andou 2 vezes. Foi uma para ir e uma para voltar. Porque ele continuou dizendo: Senhor, salva-me. Jesus pegou a mão dele e disse: homem de pouca fé, porque duvidaste das minhas palavras? Não foi eu que disse para você vir? Mas apesar de você afundar, eu vou pegar você de novo e a gente vai até o barco. É um processo de aprendizado. A nossa vida é assim, é um processo de aprendizado. Se você caiu, se você afundou, eu tenho um recado do Senhor: continue ouvindo a voz dele. Não ouça a voz daqueles que vieram com as pedras na mão, porque a voz dele é a voz de morte. Não ouça a voz da serpente, porque a voz dela é uma voz de morte. Mas quando Deus chegou no Éden, a voz de Deus ainda era ouvida. Adão disse: eu ouvi a tua voz, eu ouvi os teus passos, eu vi que o Senhor estava chegando. E sabe o que ele fez? Ele se escondeu. Não sai. A voz de Deus sempre vai dizer para você: fique no lugar, permaneça. Eu vou liberar visões nesse lugar. Mas a voz da serpente diz bem assim: se esconda, saia do encontro. O inimigo, sempre que a gente peca, irmãos, ele quer que a gente se esconde. Sempre que você peca, a primeira coisa que vem é assim: ó, não sou digno, eu vou sair, não vou mais para a igreja, eu não vou mais não sei aonde. Ele quer que você se esconda. Mas Deus, ele veio ao encontro dizendo: Adão, eu cheguei. Onde você está? Você está escondido, Adão? Eu cheguei aqui, Adão, para resolver e continuar falando com você. Sabe? Eu creio que uma das melhores coisas é você poder ouvir a voz de Deus em meio à dor, em meio, como foi louvado aqui. Quando Deus fala em meio à dor, é como um bálsamo. Pode estar a ferida que for, Deus vai lá e derrama um bálsamo e aquela dor vai passando. Isso é um processo, vai passando. Que nós possamos entender isso, que o cardápio de Deus, ele vai mudando. O cardápio de Deus, ele vai mudando. E ele vai mudando conforme a voz que nós vamos ouvindo. Por isso que a mesma palavra que você ouve, às vezes ela tem um sentido diferente. Não é que Deus mudou a sua palavra, é que ele está abrindo uma visão. Deus está te colocando no lugar. Quando você ouve várias parábolas na Bíblia, cada vez que eu leio sobre as parábolas, cada vez que eu busco mais sobre as parábolas, você vai vendo que Deus vai abrindo uma visão. Quando ele fala das 2 casas, né? Tem uma casa sobre a rocha, outra casa na areia. Aí você fala bem assim, ó, vem um vento e destruiu a que estava na areia. Veio um vento e uma chuva, destruiu. Aí você pode dizer bem assim, olha, tá vendo? Estava na areia, foi destruído, porque não orava, porque não aguentou, não orou, não aguentou. E o que Deus pode dizer é o seguinte: não, na verdade, o vento também é a voz do meu espírito. Eu soprei para revelar que sem a palavra não era possível. E Deus permitiu que fosse revelado os alicerces daquela casa. Aquela casa caiu. Deus está dizendo o seguinte: porque precisa voltar para a minha palavra, precisa voltar para a minha voz. Ouvir a minha voz é fundamental. Uma criança, ela só aprende a falar se ela ouvir alguém falar. Então, se nós queremos ouvir, falar de Deus, nós vamos precisar ouvir Deus. E não ouvir Deus
simplesmente porque está escrito aqui. Tentar ouvir Deus por isso que está escrito aqui é você tentar aprender a Deus, porque você vai criar doutrinas que não existem. Você vai criar mandamentos que não existem. Você vai criar conceitos que não existem. Eu primeiro preciso acessar a voz dele. E depois eu acesso o que está escrito. Todos que tentaram acessar a Deus pelo que estava escrito, não conseguiam ver que Jesus veio à terra e ele era o Salvador. Mas aqueles que acessaram a Deus, dizendo bem assim, olha, Jesus disse, quem dizes que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Alguém não leu, Pedro não leu, não estava escrito aqui, ó, a Pedro dizendo bem assim, ó, está escrito em Salmos capítulo 1, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não, ele acessou o céu, e o céu disse, esse é o meu Filho, tu és o Cristo. E Jesus disse, Pedro, não foi nem a carne, nem o sangue, porque para a lei foi reservado, para a lei está para a carne e para o sangue. Por isso que Jesus veio e deu a tua carne e o teu sangue, para cumprir-se a lei. Mas, para o que você acessou, é só o Espírito que pode fazer isso. Então, o que Deus quer é que a gente leia pelo Espírito, acesse Deus, acesse o coração de Deus, para que você não condene as pessoas, para que você não ache que os pecadores não podem comer, para que você não ache que aquela pessoa está fazendo isso, isso e isso. Toda vez que eu olho para Deus, Ele vai revelar, e você faz isso, isso e isso. Então, quando eu olhar para o outro, eu vou dizer, eu não posso falar nada dele. Adão, a primeira pessoa que ele viu foi Deus. Então, ele sempre enxergava ele através de Deus. Mas o dia que ele viu Eva e caiu, ele começou a enxergar a Deus através dele, pela visão dele. E ele disse, eu tenho que me esconder. Porque antes ele enxergava pelo que Deus era. Mas quando ele começou a enxergar por si mesmo, ele disse bem assim, eu estou nu. Então, ele começou a se enxergar. E nisso ele disse, agora eu enxergo Deus através dos meus olhos. Eu estou nu, eu estou na localização errada. Eu vou me esconder. E aí, Deus disse, não, volta aqui. Você precisa enxergar. Não pelo que você vê. Por isso que Deus sempre, quando ia falar aos profetas, profeta é aquele que fala o que está ouvindo. E eu finalizo. E ouvindo de quem? Dos céus. Sabe o que Deus perguntava aos profetas? O que você vê. Antes de você falar, eu quero saber o que você está vendo. Eu creio que a reforma protestante, dá para dia 31, a gente precisa voltar, não a criar, achar bem assim, olha, Calvino foi muito interessante, Lutero, todos eles, né? Armínio, todos eles foram fundamentais na reforma. Mas tem uma coisa que a gente não pode parar, é achar que aqueles que passaram pelo caminho, hoje eles são o caminho. Não, eles só passaram pelo caminho. Eles trouxeram uma visão sobre algo que às vezes a gente não estava enxergando, mas a visão precisa ser e continuar sendo ouvir a voz de Deus, senão você vai ter a visão errada. Segundo, a visão vai nos dizer o que nós devemos comer pela audição. Aquilo que eu estou ouvindo vai direcionar aquilo que eu vou comer. E aquilo que eu vou comer vai dizer se é para a morte ou se é para a vida. Por isso que lá em Apocalipse, Deus vai dizer o seguinte, está preparado um banquete para que você possa ceiar com ele. Assim como começou em um matrimônio, vai terminar em um casamento. Começou em um alimento, vai terminar em uma festa. Uma festa de alimento, uma festa onde os pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, voltam a sentar à mesa com ele. Que nós possamos entender isso, ir lá fora e chamar os pecadores. Ir em casa e chamar os pecadores. E dentro da nossa casa, dizer bem assim, senta conosco à mesa, porque o melhor é Jesus, e ele já chegou. Ele foi o único que conseguiu cumprir todas as palavras. Ninguém na terra vai conseguir se ele não viver em você, você não consegue cumprir nada, porque é só a vida de Cristo que cumpre tudo. Por isso que Paulo,
Para mim, uma das grandes discernimento de Paulo, quando ele diz bem assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora não é mais pelo aquilo que eu prego, mas é aquilo que está pregado em mim, que fala aos corações. Não é mais aquilo que eu falo, porque o que eu sei é externo. Tipo assim, ele está dizendo, o que eu sei, à vista o que ele é e o que ele sabe, é nada. Vamos agradecer ao Senhor, nos levantarmos, orar ao Senhor, agradecendo. Você que ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, nós fazemos um apelo nessa manhã, através desse vídeo, que você possa entregar o teu coração ao Senhor, confiar nele, não se afastar da voz. A voz, ela continua falando ao seu coração. Se renda a ela. O segredo é se render à voz de Deus. Não adianta lutar, não adianta tentar. O apóstolo Paulo, ele relutou matando os cristãos, mas um dia a voz parou ele no meio do caminho e disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E sabe o que Deus fez? Deus falou para ele, vá à rua direita, vá lá, tem um profeta meu, que também ouviu já sobre você. Você vai ficar por 3 dias cego, mas depois você vai sentar na mesa e vai comer com eles. Aquele que você achou que não era digno. Sabe o que Paulo aprendeu? Na sua primeira pregação, as pessoas tentaram matar ele. Então, a pregação é aquilo que nos pega para a morte e viver uma vida com Cristo. Se entregue a sua vida a Ele. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã. Graças nós te damos, Espírito Santo. Deus, que a tua palavra possa continuar falando aos corações. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, ajuda-nos, porque nós não sabemos como fazer, mas eu sei que o teu Espírito direciona as nossas vidas para viver a tua palavra. Sim, Deus, dia após dia, nós somos confrontados pela tua palavra de amor, que trará juízo para todos aqueles que rejeitaram o amor. Então, Pai, ensina-nos a amar, a ouvir a tua voz. E abre os nossos ouvidos, Espírito Santo. Pois a tua palavra diz que quem tem ouvidos, há muitas pessoas que têm ouvidos, mas já não pode ouvir. Há muitas pessoas que têm ouvido, mas não têm dado crédito àquilo que o Senhor tem falado. Então, a tua palavra nos faz uma menção e um alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Espírito Santo continua falando. E nós queremos ouvir a cada dia, para que nós possamos ser alinhados, a nossa casa, a nossa vida seja alinhado, que seja um altar de adoração ao Senhor. Deus, alinha-nos pela tua palavra, não pela nossa palavra, mas pela tua palavra. Alinha-nos, ó Deus, que a tua palavra é boa, perfeita e agradável, e que seja feita a tua vontade, assim como já é no céu, aqui na terra. Nós te agradecemos por essa manhã, pela vida de cada pessoa. Entra nos lares, toca na casa. Aquele que está enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. Aquele que estava enfermo, seja curado. Senhor, cura essa pessoa que está no leito, ouvindo essa palavra. Aquele que, meu Deus, está sem, os diagnósticos diz que não há mais esperança. As palavras dos médicos diz que é morte, mas o Senhor tem uma palavra de vida. As boas novas, a palavra de vida eterna. Tu és a nossa palavra de vida eterna. Então eu declaro sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família, que seja restaurado o matrimônio, que seja restaurado o leito, ó Pai, o lar, a mesa de comunhão, que sejam restaurados, ó Deus, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome. Nós não temos ouro e nem a prata, mas nós temos, sim, nós temos a tua palavra, e isso nós damos a todos quantos estão ouvindo e aqueles que vão ouvir. Receba em nome de Jesus. Levanta-te desse lugar de depressão, levanta dessa zona de conforto que você tem ficado acomodado em não ouvir mais a voz de Deus. E se tem um meio, Pai, que o Senhor estabeleceu de ouvir a tua voz, é um relacionamento de oração contigo. Então ensina-nos a orar. Espírito Santo, ensina-nos a orar. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos quarta-feira culto de oração.
quarta-feira, culto de oração e ensinamento. Vamos orar com a igreja, assim como em Atos, a igreja sempre reunida, orando ao Senhor. Nós temos sábado, esse sábado agora, culto de louvor ao Senhor e oração também. E domingo que vem, é o último domingo do mês. Domingo também, culto pela manhã. E nós, último domingo que vem. E o primeiro domingo, é o segundo domingo a Santa Ceia, né? Segundo domingo nós temos Santa Ceia. Se você quer saber mais algumas informações, entre em contato aí pelo telefone ou pelos grupos. Mande a mensagem. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Vou convidar o pastor Eudes para fazer aqui as bênçãos apostólicas. Que as palmas louvem o Senhor. Amém? A tua palavra. A paz do Senhor para a amada igreja. Somos gratos ao Senhor Jesus por essa rica oportunidade nesse primeiro dia da semana de estar buscando ao Senhor. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então, nesta manhã nós somos bem-aventurados. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor dele e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Eu creio nesta vitória, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Quarta-feira temos mais esse banquete. Quarta-feira eu não vou estar aqui, não, mas vai ser um banquete.